As crianças podem ir para a sua classe. Enquanto nós abrimos a Bíblia no texto que lemos há pouco, Mateus 28, de 16 a 20. Hoje é a última mensagem em Mateus, estamos encerrando esse evangelho maravilhoso, aprendemos tantas coisas. Eu acredito que nós estudamos o evangelho de Mateus ao longo de 4 anos, expondo os seus parágrafos. Aos poucos, os irmãos foram aprendendo, conhecendo esse evangelho ao longo desses anos, e hoje nós encerramos essa série de mensagens depois de alguns anos de estudo dela, de estudo do livro. Na semana passada eu comecei a expor esse último parágrafo que nós lemos do 16 ao 20, do versículo 16 ao 20 do capítulo 28, mas eu não tive tempo de terminar a exposição, então eu só preguei metade do sermão na semana passada. Já vim preparado para pregar só metade mesmo, sabia que não ia dar tempo, de modo que nós caminhamos dos versículos 16 até o 18 na semana passada, e hoje então nós vamos trabalhar a partir do versículo 19 e aí terminando com o versículo 20. Os irmãos devem se lembrar que eu disse na semana passada que Mateus 28, 16 a 20 tem algumas lições, ele serve de base para algumas lições relacionadas à pessoa de Jesus. Ele é um texto usado muitas vezes como base para o estímulo da tarefa missionária da igreja, e é corretamente usado assim, mas eu, além de mencionar isso, além de mencionar essa tarefa, quis mencionar outras coisas também que emanam do texto. E a primeira delas foram 3 verdades que nós enunciamos ligadas à pessoa de Cristo. E a primeira delas que eu enunciei, os irmãos acompanharam, foi que Jesus é digno de adoração. E nós estudamos essa verdade observando os versículos 16 e 17. Os irmãos caminharam comigo ao longo desses 2 versículos e também puderam ver alguns trechos, alguns textos paralelos que reforçavam essa verdade e que apontavam também para a natureza da adoração cristã, conforme vimos a partir especialmente do versículo 17. Depois nós dissemos que Jesus é dotado de plena autoridade. Nós dissemos isso, e isso é muito oportuno de ser mencionado numa época como a nossa, em que as pessoas consideram que a autoridade sobre a sua vida são as suas emoções, são os seus desejos, é o seu modo livre de pensar, é a sua livre consciência, ou seja, o Senhor de suas vidas são elas próprias, as próprias pessoas. Nós destacamos que o crente que pensa dessa forma tem uma maneira mundana de pensar. Mundanismo, ao contrário do que muitos pensam, não é só praticar atos que o mundo pratica, é nutrir uma mentalidade que o mundo nutre. Eu não preciso ir numa balada para ser mundano. Se eu pensar como o mundo pensa, eu já sou mundano. É por isso que, para me livrar do mundanismo, eu tenho que ter uma nova forma de pensar, porque isso vai influenciar também o meu modo de agir. Mas tudo começa com a mente. E se algum cristão pensa que ele é senhor da sua vida, que ele é dono do seu nariz, que ele é a autoridade máxima sobre si mesmo, essa pessoa, esse cristão, está sendo mundano. Ele pode estar na igreja de segunda a segunda, ele pode viver na igreja fazendo suas orações, mas se ele pensa assim, ele é mundano. Nós então enfatizamos que a autoridade que nós reconhecemos como máxima e suprema, acima de qualquer governo, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer ente investido de qualquer grau de autoridade, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor absoluto sobre os céus e sobre a terra, e nós vimos algumas implicações disso na semana passada. E dissemos também a última verdade,
a partir desse trecho, que o Senhor Jesus está conosco. Essa foi a terceira verdade que nós mencionamos, nós não pregamos sobre esse assunto, nós apenas enunciamos essa verdade. O Senhor Jesus está conosco. Eu disse no domingo passado que eu poderia ter formulado a frase de outra maneira, dizendo: o Senhor Jesus está com os seus discípulos, ou o Senhor Jesus está com aqueles que trabalham levando a sua mensagem. Mas eu quis trazer para bem perto de nós essa realidade, porque Mateus usa recursos literários, ele usa inclusive de omissões, como veremos hoje, para destacar a realidade de que Jesus está conosco. Então, para resgatar essa realidade que Mateus quer transmitir de alguma forma, e resgatar isso de modo mais intenso, para que os irmãos tragam isso para bem perto de si, eu formulei a frase desta forma: o Senhor Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, e vamos enfatizar isso na noite de hoje. Eu quero, antes de entrar no último enunciado, que é o Senhor Jesus está conosco, terminar o enunciado anterior. Porque eu não preguei o enunciado anterior completamente. Os irmãos devem se lembrar que os versículos 16 e 17, eles servem de base para o primeiro enunciado: Jesus é digno de adoração. Mas o segundo enunciado, Jesus é dotado de plena autoridade, é fundamentado nos versículos 18 a 20, até a primeira parte do versículo 20. Mas eu não preguei até essa parte. Eu preguei o versículo 18 e parei. Eu não dava mais tempo. Então hoje nós vamos ver a partir do 19. A partir do versículo 19 veremos hoje, dentro ainda do tema, de que Jesus é dotado de plena autoridade. E se os irmãos olharem o versículo 19, os irmãos vão ver que o versículo 19 começa assim: ide, portanto. Esse portanto que aparece aí é uma palavrinha que conecta essa frase com o que foi dito anteriormente. Eu nunca digo a palavra portanto sem dizer alguma coisa antes. O portanto aponta para o desfecho de um pensamento. O portanto aponta para uma conclusão de algo que foi dito. E o que foi dito anteriormente é o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. De modo que o ide, e logo depois aí o portanto, esse ide está fundamentado na autoridade de Jesus. Não é um conselho, não é uma orientação qualquer, não é algo opcional. O que ele está dizendo para os discípulos é algo fundamentado na sua autoridade singular e suprema. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas, sobre o céu e sobre a terra. Nós falamos sobre isso na semana passada. Os irmãos que quiserem entender o que significa essa autoridade, os irmãos poderão ouvir o sermão que está gravado. Eu não dá tempo de eu explicar novamente. Mas, com base nessa autoridade suprema, que abrange todas as coisas, todas as nações, ele diz: ide. Vocês devem ir. Vocês não devem ficar estacionados, parados nos seus lugares. Vocês devem ir. Ir e fazer o quê? Ainda com base nessa autoridade, que ele detém de forma suprema e singular, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos. O que significa fazer discípulos? Como nós podemos cumprir essa ordem? Como os discípulos, os primeiros discípulos, os apóstolos de Jesus, cumpriram essa ordem? Em Mateus, existe um indício de como nós podemos fazer discípulos. Se os irmãos voltarem um pouquinho às páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 13, estou ficando contente, que eu estava com uma dor terrível no meu abdômen. Comecei a pregar, a dor está passando. Pregar faz bem, né, para a saúde. Começa a pregar, espero que não volte. Acontece com vocês também, está com dor na coluna e começa a pregar, esquece. Pode ser que eu tenha esquecido, então vai ver que foi isso. Não sei. Mas vamos ver lá
Desculpe, estou brincando com os irmãos. É 13:52. Eu quero que os irmãos vejam aqui em 13:52. Há algo relacionado ao discipulado. Algo que serve para construir um conceito de discipulado. Diz assim 13:52. Então lhes disse, por isso, todo escriba, ou todo mestre da lei, versado no reino dos céus, ou seja, é um mestre, é um professor, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito, ou do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas. Nós temos aqui um modelo apontado aqui de maneira figurada do que é fazer discípulos. O discipulador, aquele que vai fazer discípulos, ele é alguém que tem um tesouro. Ele tem riquezas, mas ele não deixa essas riquezas, esse escriba, esse mestre, esse professor, esse conhecedor, ele tem essas riquezas que ele aprendeu, que ele conheceu, às quais ele teve acesso quando estudou a Sagrada Escritura, quando conheceu os ensinos do mestre, quando se debruçou sobre eles, quando teve contato com eles e os aprendeu, ele formou, ele ajuntou um tesouro. E ele então agora não vai guardar esse tesouro para si. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir esse tesouro. Ele vai tirar do seu tesouro lições antigas. Lições lá do Antigo Testamento. Lições lá dos dias de Moisés. Ele vai tirar essas lições e ele vai compartilhar isso com as pessoas. E esse é o escriba versado no reino dos céus, que é semelhante a um pai de família. Ele tira esses tesouros antigos lá da Sagrada Escritura, de textos velhos. Depois ele pega textos mais recentes, lições da nova aliança, lições que o Senhor Jesus lhe trouxe, e ele tira esses tesouros também dali. E ele distribui essas coisas aos seus queridos. E ao fazer isso, então, ele age como alguém que faz discípulos. Ele está ensinando, ele está compartilhando os tesouros que ele acumulou. É essa a ideia que o Senhor transmite aqui. Ele quer que os seus discípulos se tornem pessoas assim, escribas versados na palavra de Deus, que detêm a posse de um tesouro extraordinário. Esse tesouro é o Evangelho. Esse tesouro é a verdade. Esse tesouro é o pão espiritual da palavra, que mata a fome, que mata a sede, que dá direção. Esse tesouro é luz para aqueles que estão na escuridão. É pão para aqueles que têm o coração faminto. É uma bússola para aqueles que estão perdidos no mar deste mundo, sem saber em que direção caminhar, sem saber em que direção navegar. Esse é o tesouro, de modo que o discípulo de Jesus que faz isso, que faz discípulos, que transmite essas coisas, ele dá do seu tesouro, um tesouro preciosíssimo a essas pessoas, as pessoas ao redor que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão perdidas sem direção, estão famintas, são como ovelhas sem pastor. Os irmãos pensam que o mundo é feliz? Isso é uma grande ilusão. O mundo é extremamente infeliz. O mundo procura diversões para tentar apagar o grande vazio, o grande temor, a grande tristeza que há dentro de cada um. O mundo vive na escuridão. Ninguém mata a sede com água suja, com água salgada, a água que é oferecida aí fora. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As pessoas não se satisfazem só com alimento, só com churrasco, só de final de semana, só com almoços em restaurantes. Não, nós não temos só estômago, nós temos um coração. Não é só o estômago que tem fome, o coração tem fome. Não é só o corpo que é faminto, a alma é faminta. E nós, discípulos de Jesus, temos um tesouro. Temos o alimento para a alma, para o coração.
E nós temos que tirar esse alimento do seu segredo, dos nossos cofres, dos nossos baús, e temos que compartilhar isso com as pessoas. Isso é fazer discípulos. Muito cuidado, quero alertá-los acerca de um problema que tem surgido nos dias atuais, não tanto nos dias atuais, se considerarmos as últimas décadas, os últimos 30 anos, e, enfim, tem surgido dentro do evangelicalismo, e os irmãos já devem ter ouvido falar, alguns movimentos de discipulado. Eventualmente eu recebo e-mails de pessoas que foram alcançadas por esses movimentos e escrevem pedindo ajuda, pedindo orientação, porque foram prejudicadas por esses movimentos. Tem o movimento de G12, que é conhecido aí como movimento de fazer discípulos, mas o movimento que tem aparecido com uma frequência um pouco maior nos últimos 15 anos é chamado de MDA. Não sei se já ouviram falar disso. MDA. Eu tenho recebido algumas mensagens, alguns e-mails perguntando sobre esse movimento. Esse movimento MDA significa Modelo de Discipulado Apostólico. Modelo de Discipulado Apostólico. Ele é proposto por um pastor chamado Abe Huber, e esse pastor é pastor da Igreja da Paz em Fortaleza. E ele diz que ele teve uma revelação de Deus, mostrando para ele como deveria ser o discipulado, e ele então trabalha com isso na sua igreja e tem promulgado esse modelo por aí afora, está se espalhando bastante, várias igrejas têm adotado esse modelo desse pastor Abe Huber. O que acontece dentro desse modelo é algo que não é o modelo apostólico, não tem nada de apostólico, os apóstolos nunca, nem sonharam com o modelo que ele propõe, nunca ensinaram o modelo que ele propõe, nada disso, tudo invenção. Tudo invenção. E é um modelo perigoso. Por quê? O que acontece? Dentro desse modelo, a ênfase é no discipulado individual. Todo crente tem que ter um discípulo individual. E o que acontece? Esse discipulador, ele gruda no discípulo. Ele gruda no discípulo e ele semanalmente, ou quase que diariamente, ele se aproxima do discípulo e fica vasculhando a vida da pessoa. Perguntando tudo, como é que foi essa semana? Você está bem? Estou bem. Não, mas deve ter alguma coisa para você me falar. E fica então ali, vasculhando a vida da pessoa, tentando tirar alguma coisa, e assim que tira alguma coisa, fica sabendo de alguma coisa, então ele começa a aconselhar aquela pessoa, dar orientações para aquela pessoa, e assim continuamente. Esse tipo de discipulado, entre aspas, na realidade não foi inventado por esse pastor. Esse tipo de discipulado existe já numa seita chamada Igreja de Cristo Internacional, Movimento de Boston. É uma seita que pratica esse tipo de discipulado. E o que acontece, na realidade, dentro desse modelo, é um controle que o discipulador exerce sobre a pessoa, invadindo sua privacidade, se envolvendo em questões da vida pessoal daquele indivíduo e tirando a sua liberdade, tirando a sua privacidade. Tudo isso é roubado da pessoa. É uma forma até de manipulação. E isso não tem nada que ver, isso não tem absolutamente nada que ver com o modelo bíblico, porque no modelo bíblico, o discipulado ocorre no contexto eclesiástico, no modelo coletivo. Quando que nós fazemos discípulos? É claro, quando nós evangelizamos, isso acontece, mas na sequência desse discipulado, a sequência do discipulado cristão acontece na igreja reunida, quando os pastores mestres ensinam o povo. Então, enquanto os irmãos estão ouvindo este sermão, ou ouvindo uma aula, os irmãos estão aprendendo, e o discipulado está acontecendo, e esse discipulado acontece também no convívio amoroso, no convívio amigo, no convívio produtivo da igreja. Não existe um discipulado 1 a 1,
Eu lá no meu cantinho com o meu discípulo, ensinando coisas para ele, dando conselhinhos para ele. Isso pode acontecer em um momento ou outro, mas não nesse formato contínuo de eu ter lá o meu discípulo e andar com ele continuamente, o tempo todo, me envolvendo na vida dele, em aspectos particulares da vida dele que não me dizem respeito. Não é assim que funciona. O apóstolo Paulo, quando ele cumpriu a ordem de fazer discípulos, ele saiu fundando igrejas. Os demais apóstolos da mesma forma, não pegaram pessoas e ficaram lá conversando com elas e tentando descobrir, tem algum problema na sua vida? Não foi assim. Eles começaram a fazer discípulos fundando igrejas. Os discípulos estavam ali e nesse convívio amoroso, produtivo, amigo, em que um conversa com o outro, em que um anda com o outro, em que um tem amizade com o outro, em que todos juntos se reúnem e aprendem, é nesse processo coletivo, conjunto, que acontece o discipulado contínuo cristão, e não nesse modelo que é ensinado por aí. Nós temos visto isso, alguns e-mails têm chegado falando desse problema, igrejas têm sido enfraquecidas por causa desse modelo MDA, que não é um modelo bíblico absolutamente, são invenções novas, e as pessoas então inventam essas coisas, e dizem que Deus revelou, porque se Deus revelou, então tem autoridade, mas Deus não revelou nada disso, é coisa da cabeça da pessoa, ele inventa, e sai falando por aí. Na realidade, o fazer discípulos é algo que envolve a igreja como um todo, é algo que envolve a coletividade, o povo de Deus reunido, aprendendo com seus mestres e aprendendo uns com os outros, nesse contexto de amizade, nesse contexto de compartilhar mútuo, todos juntos, vivendo amorosamente, amigavelmente na igreja, juntos na igreja. Uma das provas disso é o texto que estamos lendo, que diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nós já mencionamos essa frase, todas as nações. Isso é uma ampliação do capítulo 10, versículos 5 e 6. No capítulo 10, versículos 5 e 6, os discípulos tinham que pregar somente para Israel. Agora aqui o Senhor amplia isso, fala, não, vocês vão pregar para todas as nações e não somente para Israel. E ele diz na sequência, batizando-os em nome do Pai, e aí a sequência vai, batizando-os, e aí vai a sequência. O ato de batizar é um ato que insere a pessoa aonde? Num grupo. Ninguém é batizado e segue a vida sozinho. Ninguém é batizado e segue a vida com mais um ali discipulando ele. Não. O ato de batizar insere a pessoa num grupo, de maneira que fazer discípulos é inserir alguém numa comunidade, dentro da qual ela vai viver, dentro da qual ela vai aprender e dentro da qual e junto à qual ela vai caminhar. O texto diz, fazer discípulos de todas as nações. Essa expressão, todas as nações, ela aparece, se os irmãos virarem um pouquinho as páginas da Bíblia, os irmãos verão no capítulo 24, quando aparece essa expressão pela primeira vez. No capítulo 24, versículo 9, os irmãos verão aí que existe a menção de todas as nações. Então note de que maneira todas as nações estão envolvidas no plano de Deus. Notem, o texto diz assim, 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Existe aqui a menção de todas as nações e o seu papel. Todas as nações perseguindo os discípulos de Jesus. Na sequência, os irmãos veem no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, o discípulo de Jesus, enquanto ele vai sendo perseguido, nós temos aqui uma descrição da grande tribulação, mas isso é um modelo para o que tem acontecido também ao longo da história. Os discípulos de Jesus, enquanto anunciam o evangelho a todas as nações, eles são perseguidos e hostilizados por todas as nações. O Senhor Jesus, quando fala, ide fazer discípulos de todas as nações, ele sabia o que ia acontecer. Já tinha revelado o que ia acontecer num período da história, que é algo que serve de modelo para o que sempre aconteceu. Os discípulos de Jesus, na medida que forem anunciando o evangelho a todas as nações, serão hostilizados, serão odiados, serão perseguidos. Mas o evangelho do reino vai sendo pregado a todas as nações. E então, no capítulo 25, todas as nações aparecem de novo. E aí nós temos então
a última etapa da história em que a expressão é aplicada, no capítulo 25, versículo 32, que diz assim: e todas as nações. Novamente aparece a expressão: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então o que nós temos aqui é um processo. E o capítulo 28 de Mateus, no finalzinho, faz alusão a um pedaço desse processo. Ainda que o capítulo 24 fale de um período específico, que é a grande tribulação, como eu já mencionei, esse capítulo serve de modelo para o que tem acontecido em toda a história, pelo menos nesse aspecto. Os discípulos de Jesus saem e anunciam a todas as nações. O que acontece então? Eles são odiados por todas as nações. Os irmãos querem ganhar aplauso do mundo? Doce ilusão. A não ser que você mude o evangelho. Se você mudar o evangelho, deixar ele bonitinho, encher ele de florzinha, aí claro. Há muitas pessoas que fizeram isso. Há pessoas que esvaziaram o evangelho do seu gosto amargo. O evangelho tem um gostinho amargo. O evangelho tem um lado amargo, quando ele fala que nós somos pecadores, quando ele fala que o homem que não crê no Senhor Jesus está perdido eternamente, quando diz que somente em Cristo há perdão de pecados. Esse é o gosto amargo, é o lado amargo do evangelho. E é por isso que o mundo odeia o evangelho, por isso que o mundo odeia os cristãos com suas mensagens, com sua mensagem. É isso que desperta o rancor do mundo. É essa mensagem que diz: olha, se não houver arrependimento, se você não se arrepender dos seus pecados e depois dar sua confiança em Cristo, não importa quão bonzinho você seja, não importa quão religioso você seja, se você crê na justificação através do seu caráter, das suas obras, do seu comportamento, você não tem esperança. E ninguém, por mais bondoso que se considere, ou seja considerado pelos outros, pode ter esperança com base nessas coisas. É somente pela fé em Jesus, o Cristo crucificado e ressurreto, pela fé nele que nós somos perdoados, que nós somos redimidos, porque ele levou a nossa culpa na cruz. E quem crê nele, então, é beneficiado por esse sacrifício, é perdoado por esse sacrifício, e tem em Jesus o seu substituto na pena que deveria sofrer. Quando nós dizemos essas coisas, as pessoas não gostam. E o seu rancor cresce contra nós e dizem: olha, pare de falar disso, senão não vou cortar a minha amizade com você. E isso acontece no âmbito universal, no âmbito mundial. Nós pregamos o evangelho ao mundo inteiro. O mundo inteiro nos odeia. Mas esse não é o fim da história. O capítulo 25 diz que mais uma vez todas as nações participarão da história. Quando ele voltar. Quando o Senhor, o justo juiz, voltar, estabelecerá o seu trono aqui. E o texto diz que ele reunirá diante dele todas as nações. E então ele separará as pessoas. Há dois tipos de pessoas só no mundo. Elas não são separadas pela sua raça, não são separadas ou distinguidas pela sua posição social ou intelectual, nada disso. Só há duas classes: ovelhas e cabritos. E ele vai separar as ovelhas dos cabritos. E as ovelhas ele colocará à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E ele levará as ovelhas, as suas ovelhas, para si. Fará com que elas entrem no seu reino. As demais, ele dirá: apartem-se de mim. A grande pergunta diante dessa questão, e que evoca, e que essa expressão todas as nações evoca, quando ela nos remete para textos como Mateus 25, onde a expressão aparece, é a seguinte: eu sou ovelha ou cabrito? Essa pergunta, que parece infantil, é a pergunta mais importante da sua vida. Essa é a grande questão com que temos que lidar. A grande questão não é com quem vou me casar.
Quanto dinheiro vou ganhar? Que diploma terei? Eu valorizo tudo isso, irmãos, vocês sabem. Acho bonito ter um diploma. É bonito ganhar bastante dinheiro. É bonito ter um casamento que satisfaz, feliz, e descobrir quem é a pessoa certa. Essas questões são importantes. Mas a questão mais importante da vida é: eu sou uma ovelha ou um cabrito? Quando você for para casa hoje, esqueça todo o sermão, apague tudo. Esse pastor velho, barbudo, feio, chato, mal-humorado, cheio de dores, não quero lembrar o que ele falou. Tudo bem, apague tudo. Mas não esqueça essa pergunta, só essa. Vá para casa, martelando, olhe no espelho e diga: estou vendo uma ovelha ou estou vendo um cabrito? Passe a semana pensando nisso. O que eu sou, uma ovelha ou um cabrito? Quando o Senhor olha para todas as nações, como Ele me vê? Não importa como as pessoas me veem, ou como eu me vejo. A questão é como o Senhor me vê. Eu sou uma ovelha ou um cabrito? Só você pode responder essa pergunta. E você sabe a resposta. Não finja. Você sabe. O texto diz que os discípulos devem ser feitos de todas as nações, prossegue dizendo, batizando-os. E aqui eu quero mencionar, nessa questão do batismo, eu quero mencionar um aspecto importante. Quando Mateus fala batizando, ele já mencionou, ele já tem um conceito de batismo formado no seu livro, e ele já construiu esse conceito de batismo na mente dos seus leitores. E quando foi que ele construiu esse conceito de batismo na mente dos seus leitores? Logo no começo do livro. No capítulo 3, no versículo 6, nós vemos o batismo de João Batista, que era chamado de batismo de arrependimento. Ou seja, a pessoa, para ser batizada, para passar por esse ritual, por esse simbolismo, a pessoa tinha que primeiro se arrepender. Então, quem é o discípulo? Olha, façam discípulos. Como? Batizando. Isso não é um gesto mecânico. Não é um mero ritual religioso. Não é algo que eu acordo cedo e falo, eu vou batizar hoje. Acho tão bonito isso, vou me batizar. Uma pessoa uma vez disse, eu vou batizar meu filho porque eu não quero que ele morra pagão. Então, para não morrer pagão, vou batizar meu filho. Superstições, invencionices, encheram esse símbolo, essa dramatização, que é o que o batismo é, encheram isso de mitos em volta dele. Na realidade, o batismo é algo, Mateus constrói isso na mente dos seus leitores, o batismo requer arrependimento, quando ele diz, olha, façam discípulos, como? Levando pessoas ao arrependimento, de modo que então sejam batizadas, mostrando isso. O batismo é um gesto que mostra esse arrependimento e que identifica a pessoa com os demais arrependidos. Olha, eu me arrependi dos meus pecados e eu quero passar por esse simbolismo. Nós aprendemos, quando estudamos na classe de novos membros, o simbolismo do batismo. O apóstolo Paulo sugere isso em Romanos capítulo 6, quando ele fala do batismo associado à morte, sepultamento e ressurreição. Então essa pessoa está dizendo, olha, eu me arrependi dos meus pecados, e agora eu quero demonstrar isso a vocês, todos que estão aqui, assistindo ao meu batismo. Eu quero mostrar isso para vocês, o que aconteceu comigo, eu quero anunciar a vocês de modo dramatizado. Sabe o que aconteceu comigo? Eu me arrependi dos meus pecados. Eu mudei meu pensamento acerca de Jesus Cristo. Antes para mim ele era um personagem histórico qualquer, hoje ele é o meu Salvador.
Então, ao me arrepender do meu modo de pensar, ao me arrepender dos meus pecados, eu morri. Eu morri para a pessoa que eu era. Eu não sou mais aquela pessoa, eu sou uma nova criatura. Quando eu me arrependi e passei a crer nele, eu nasci de novo. Eu me tornei um outro ser, eu morri para aquela vida antiga, eu deixei de ser aquela pessoa que eu era antes e eu nasci de novo, eu ressuscitei para uma vida nova. Por isso estou sendo mergulhado na água como um símbolo de sepultamento. Estão vendo? A pessoa mergulha na água, está morta, sepultada. Mas ela não fica lá. Ela é trazida de volta. O que significa isso? Ela está dizendo com esse gesto: eu me arrependi dos meus pecados. Eu me arrependi do conceito que eu tinha de Jesus. E por isso eu morri para a velha vida. Eu agora estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu ressuscitei para uma vida nova. Isso aconteceu comigo e eu queria contar isso para vocês. E estou contando isso para vocês não com palavras, mas com esse gesto. Com essa representação dramática, dramatizada, quase que teatral, eu estou mostrando para vocês: eu morri e ressuscitei. Isso é o batismo. Não é um costume de uma seita, não é uma mera tradição, um ritual qualquer. Não, ele tem um conteúdo proclamativo. Ele tem um conteúdo testemunhal. Quando a pessoa se submete a isso, ela está dizendo: eu sou um discípulo de Jesus. Nasci de novo. Sou uma nova criatura. E estou anunciando isso a vocês. Há uma pregação embutida naquele gesto. Então, quem se batiza e não pode falar isso, seu batismo é falso, é mentiroso. Quem se batiza sem ter passado por esse novo nascimento, está na realidade dando um testemunho falso diante da igreja. É necessário que a pessoa se arrependa antes. E Mateus evoca essa ideia quando ele fala batizando-os. E aí o texto prossegue: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? O que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ah, pastor, é uma frase velha que todo mundo fala no batismo e a gente acostumou a falar. Então, por isso, o pastor, quando vai batizar, ele fala isso. Mas é só um costume, um jargão antigo. É um jargão antigo, de 2000 anos. Então, o pastor fala. E, de fato, eu falo quando eu batizo alguém. Eu digo: eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o sentido disso? O que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus ordena isso: olha, façam discípulos como? Levando-os ao arrependimento, de maneira que eles proclamem o seu novo nascimento, a sua nova vida, de modo dramatizado no batismo. E esse batismo deve ser feito com algo mais, deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Qual é o sentido disso? A primeira vez que Mateus menciona essa expressão, em nome de, ele menciona a expressão em nome de Jesus, está no capítulo 18, versículo 20. Prestem atenção. Hoje o sermão é mais curtinho, vocês não têm que ficar impacientes. Estamos aprendendo aos pouquinhos. Não se distraiam. Não se distraiam. Se o Senhor está falando, se o Senhor está abrindo a boca, não feche o ouvido. É um erro terrível isso. Se o Senhor está falando, abrindo a boca, nós fecharmos o ouvido. É o contrário. O Senhor tem que falar, abrir a boca e nós abrimos o ouvido. Vejam 18, 20. O texto diz assim, prestem atenção: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aparece aqui a expressão de novo, em nome de. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui nós temos uma pista do que significa em nome de. O que é então em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Significa fazer algo estando unido e comprometido
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas pessoas que estavam reunidas, ou que vão se reunir em nome de Jesus, são pessoas reunidas, unidas a Ele e comprometidas com Ele. E esse é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa batizada assim, ela está dizendo: olha, eu estou me comprometendo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu estou me comprometendo com o Deus Trino. Ele agora é meu dono, meu Senhor. Eu agora serei leal a Ele. Eu serei leal a Ele, eu vou obedecê-Lo, eu pertenço a Ele agora, estou unido a Ele. Isso é o batismo cristão. No batismo cristão, então, a pessoa proclama algumas coisas. Ela diz: olha, eu me arrependi e sou um discípulo de Jesus. Eu nasci novamente depois que eu me arrependi e depositei a minha fé nele. E eu quero que vocês saibam disso mais. Eu estou sendo batizado aqui num gesto de comprometimento. A partir de agora, eu sou um discípulo obediente, ligado, comprometido com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O batismo é algo muito sério. Por isso, o erro do apóstata é muito grave. Por isso, o indivíduo que professa a fé e é batizado, quando ele abandona a fé, ele está dizendo que, olha, aquele comprometimento que eu assumi, eu estou quebrando ele agora diante de todos vocês. Ele rompe isso. Por isso, as pessoas que vão se batizar, elas têm que avaliar muito bem suas vidas. Se elas querem dar esse testemunho, se isso de fato aconteceu, e se elas querem declarar esse comprometimento tão intenso, tão forte com a pessoa do Deus verdadeiro, com o ser do Deus Trino. E o texto prossegue dizendo: ensinando-os a guardar. Temos que ensinar a guardar. Para os judeus, ter uma religião não era algo ligado somente a um conjunto de crenças. Não era só isso. Hoje nós pensamos assim: eu creio em algumas coisas, então estou observando a minha religião. Não. Para os judeus, e Mateus é um judeu, e ele transfere isso para o cristianismo. Para os judeus e para nós cristãos, observando o ensino de Mateus, observando o ensino de Jesus, nós temos que aprender algumas coisas e temos que guardá-las. Guardar aqui significa observar. E quando Mateus fala isso, quando ele fala ensinando a guardar, essa expressãozinha, ensinar, associada aos discípulos, faz com que nós, leitores, tenhamos a nossa mente remetida para Mateus 5, 1 e 2. Porque Mateus 5 e 2 fala que ele chamou os discípulos para ensinar. E esse conjunto, essa dupla de palavras aparece aqui nesse contexto novamente: discípulos e ensinar. Então o que Mateus tem em mente é o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ensinar o quê? Guardar o quê? As coisas que eu tenho ordenado, todas elas. E certamente ele tem em mente o Sermão da Montanha. Então, se você quer saber como observar o que Jesus ensinou, o que Mateus tem em mente aqui, a parte mais grossa do que ele tem em mente aqui, é o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha nós temos lá os ensinamentos principais de Jesus em Mateus. E todo discípulo vai observar aquilo. O discípulo, ele não tem só um conjunto de crenças. Ele não tem só uma série de proposições em que ele acredita. Não, ele guarda algumas ordens. Ele observa algumas ordens. Ele faz algumas coisas. Isso tudo, irmãos, é muito real dentro do contexto cultural bíblico. O que significa na Sagrada Escritura honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é você olhar para o seu pai e para a sua mãe e você colocar a mão no peito e falar: quanto respeito eu tenho por essa pessoa, como eu honro, eu honro. Não é isso. Não é um sentimento. Não é uma espécie de temor reverencial. Não é isso.
Quando a Bíblia fala para honrar as viúvas, honrar pai e mãe, a Bíblia está dizendo que você tem que fazer alguma coisa por eles. Honrar pai e mãe na Bíblia, sabe o que é? É dar sustento financeiro para suportá-los, para sustentá-los nas suas necessidades. Na Bíblia, o filho que desonra os pais é o filho que vê o pai passando necessidade e não ajuda. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar uma viúva carente. Não é olhar para ela, nossa, eu respeito muito a senhora. Não é isso. É fazer alguma coisa, estender a mão, suprir suas necessidades. Isso é honrar a viúva, verdadeiramente viúva. Na Bíblia, a viúva de verdade tem mais de 60 anos. E é sozinha, não tem filho, não tem ninguém. Isso é viúva verdadeiramente viúva. Viúva que tem filhos, na Bíblia não é viúva verdadeiramente viúva, é viúva pirata. Mas nota, e amar? O que é amar na Bíblia? Amar na Bíblia não é um sentimento. Maridos, amai vossas mulheres. Não é isso. Não é o que nós vemos nas músicas. O coração bater mais forte. A pessoa ficar emocionada quando vê a outra. Na Bíblia, amar não é só isso. Na Bíblia, amar é fazer alguma coisa sacrificialmente por alguém. É você fazer algo pelo bem de outra pessoa, pagando um preço por isso. Isso é amar alguém. Se você diz que ama alguém e não faz isso, é mentira. Seu amor não existe. Você tem uma emoçãozinha lá qualquer, não sei, mas não é o amor verdadeiro. Outro dia alguém me disse, alguém que desprezava os seus pais, disse para mim, pastor, esse é meu jeito de amar. Eu disse, mas quem falou que cada um tem um jeito de amar? Quem falou que o amor depende do conceito de cada um? Quem você pensa que é para definir o amor? Para dizer, isso aqui é um amor, é o meu jeito. Quem disse que o amor é subjetivo nesse grau, ao ponto de você definir o que é ou não amar? O apóstolo Paulo já definiu como é o amor. Lembram? 1 Coríntios 13? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não trata com leviandade. Isso é o amor. Só tem um jeito de amar. Não tem o seu jeito de amar. Tem o jeito de amar. Um só. E se você não trata os seus pais desse jeito, isso aí que você faz não é o seu jeito de amar. É uma grande demonstração aberta de completa falta de amor pelos seus pais. Você não ama os seus pais. O amar envolve fazer alguma coisa. E você não faz. Se você não faz, você não ama. Quando falamos sobre fé, vejam no livro de Tiago. Uma fé que não mostra nada. O que ela é? Morta. Para o judeu, esses conceitos que para nós são abstratos, para os judeus eram práticos. Você tem fé? Cadê? Eu quero ver. Como você quer ver minha fé? Está no meu coração. Desculpe, amigo. A fé não é assim. A fé não fica no coração. Ela pode até nascer no coração, mas ela vem para as mãos. Essa conversa, você não sabe. Você não sabe a fé que eu tenho no meu coração. Conversa furada. Papo furado. Papo de novela. Mexicano ainda por cima. Você não sabe quanta fé eu tenho. Sei sim. Sei. Eu não preciso ver seu coração. Não preciso ver seu coração. Eu posso ouvir suas palavras. Posso ver as suas mãos. Posso ver os seus pés. Posso ver os seus gestos. Tudo isso mostra a sua fé. Quer saber? E eu não vejo a sua fé nas suas mãos, nem nos seus pés, nem na sua boca, nem no seu comportamento. É mentira. Você não tem fé nenhuma. Então, quando nós dizemos, olha, eu sou um discípulo de Jesus. É? Quero ver. É ensinando-os a guardar. Mas você não observa nada do que ele diz. Você não faz o que ele manda. Você não realiza o que ele mandou realizar. Você não obedece às suas ordens. Não caminha conforme ele mandou caminhar. Você não toma a sua cruz e o segue. Você não perdoa seu irmão.
Você não tem uma vida íntegra, reta. Você não vive em santidade. Você não preserva a paz no meio dos seus irmãos. Nem na igreja você vai. Você tem que colocar no Waze o endereço da igreja para você se lembrar de onde é. Você sabe o que é Waze, né? Sabe? Como é que chama? Tem Waze, Oi? GPS. Tem que colocar no GPS. Tem que pegar um mapa. Nem sabe. Você não tem comunhão com seus irmãos, como Jesus manda. Não há amor entre você, da sua parte por seus irmãos. Que discípulo é você? A realidade que eu vejo não se harmoniza com aquilo que você diz. Você não guarda. Você deveria guardar o que ele ensinou. Você não guarda. Só fala, mas não guarda. Você não é um discípulo de verdade. E o Senhor Jesus é a autoridade. Nós devemos dar à nossa fé uma dimensão histórica. Nós devemos dar à nossa fé e ao nosso caráter de discípulos uma dimensão vivencial. Nós não podemos ser discípulos meramente cerebrais. Não podemos ser discípulos somente na mente. Nós não podemos ser discípulos somente no coração. Não, irmãos. Irmãos, o mundo está cansado de palavras. Nós temos que ser discípulos nos nossos pés. Temos que ser discípulos nas nossas mãos. Temos que ser discípulos de maneira que no mundo exterior isso seja percebido e visto. E as pessoas possam olhar para você, para suas mãos, para os seus pés, para as suas palavras e dizer: este é um discípulo de verdade. Esse é o discípulo que Jesus, que tem toda a autoridade, quer que nós sejamos. E o texto termina na parte final do versículo 20 dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Algumas semanas atrás, eu disse para os irmãos que o texto de Mateus 28, de 11 em diante, ele tinha algumas ênfases. E nós expusemos o texto a partir dessas ênfases. E essas ênfases, eu disse para vocês que o sinal da ênfase estava numa expressão grega que aparecia no texto. E essa expressão grega era kai, lembram? Kai idou. Lembram dessa expressão? Kai idou. E essa expressão é traduzida no português para e eis que. Quando Mateus usa kai idou significa, além de e eis que, significa e vejam. Vejam. Mateus quer enfatizar aquele momento. Quando nós chegamos aqui no versículo 20, nós encontramos o último kai idou. A última ênfase de Mateus. A última. Só que essa ênfase é tão grande que Mateus acopla a ela mais uma ênfase. Essa mais uma ênfase que aparece aqui é no pronome eu. Aqui na minha Bíblia ele não aparece. O texto diz apenas: e eis que estou convosco. Mas existe aqui no texto original o que nós chamamos de egó. Sabe o que é egó? Já ouviram falar de uma pessoa egoísta? Já ouviram alguém que tem um grande ego? O que é egó no grego? Eu. Quando o autor grego, escreve em grego, ou aqui no caso Jesus falando, quer enfatizar o eu, ele usa essa expressão, egó, eu. Então o que nós temos aqui é o kai idou, que é enfático, e o egó. Por quê? Porque o Evangelho está terminando assim.
Vejam, o Evangelho está dizendo, vejam, parem de olhar ao redor e vejam, fiquem atentos para isso, observem, voltem os olhos para isso, vejam, eu, fiquem tranquilos, não vou quebrar o púlpito de novo não. Pensaram que ia quebrar o púlpito de novo? Estou preparado já, não faço mais não quebro mais. Eu bato em cima da madeira agora. Vejam, observem com toda atenção. Vejam, eu estou convosco. Eu estarei com vocês. Quando? Todos os dias. Sempre eu vou estar com vocês todos os dias. Enquanto vocês estiverem anunciando a verdade, eu vou estar com vocês. Enquanto vocês estiverem fazendo discípulos e anunciando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eu vou estar com vocês. Nós muitas vezes que pregamos o Evangelho, que anunciamos a verdade, nos sentimos sozinhos muitas vezes. São poucas pessoas que fazem isso. E nós nos sentimos solitários. Mas ele diz, não se enganem com essas impressões. Vejam, olhem, deem um close nisso. É o último close de Mateus. É o último momento em que a câmera de Mateus focaliza uma imagem e traz essa imagem para perto de nós. Vejam, eu estou com vocês e vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós olhamos para isso, quando olhamos para essa expressão, até a consumação dos séculos, nós então nos lembramos de uma coisa. Chegará o tempo em que o nosso trabalho vai terminar. O nosso alvo não tem fim. São todas as nações. Não tem fim nosso alvo. Mas o tempo de fazer isso tem um fim. E quando é o fim? Quando é o fim? Na consumação dos séculos. Quando eu vi isso, eu me animei um pouquinho. Sabe por quê? Porque às vezes eu penso, meu ministério vai acabar, eu vou me aposentar. O quê? O que você falou? Se aposentar? Não. A consumação dos séculos já chegou, pastor Marcos? Pastor Marcos, a tarefa vai até a consumação dos séculos. A tarefa não vai até o fim da juventude. A tarefa não vai até o fim da sua saúde. A tarefa vai até o fim dos séculos. Eu escrevi um parágrafo, enquanto eu pensava nessas coisas. Eu escrevi assim, o alvo da tarefa não tem fronteiras, mas o tempo da tarefa tem. Os séculos vão acabar, e então sim descansaremos no fim sem fim. Dá-nos, Senhor, forças. Fica conosco todos os dias, conforme prometeste, enquanto espalhamos sua luz. É verdade que talvez não vejamos o fim dos séculos, mas certamente veremos o fim dos nossos dias. Durante todo esse tempo, não podemos parar, não podemos nos aposentar, pois a tarefa não termina com o fim da nossa juventude, nem com o fim das nossas forças, nem tampouco com o fim das nossas vidas. A tarefa termina com o fim dos séculos. Nós temos que continuar trabalhando para o Senhor até o fim. E aí Mateus termina dando uma grande lição de casa para nós. Ele termina colocando nos nossos ombros uma grande tarefa. E aí Mateus acaba e vai embora. Ele se despede de nós assim. Mas o que é curioso em Mateus
é que ele não narra um evento muito importante que os outros evangelistas mencionam. Ele não narra a ascensão de Jesus. Ele não fala. O texto diz: estou convosco todos os dias até a consumação do século. E não fala da ascensão, quando Jesus sobe aos céus e uma nuvem o cobre. Por que Mateus faz isso? Mateus se despede de nós e não quer nos deixar sozinhos. Ele quer que nós fechemos o seu livro lembrando: Jesus está aqui. Está conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Então Mateus quer que nós mantenhamos, quando fechamos o livro, quer que nós mantenhamos essa imagem de Jesus conosco. Ele nos deu uma grande tarefa: testemunhar a um mundo que vai nos odiar. Testemunhar a um mundo onde há vários cabritos, onde há vários bodes, onde há vários lobos. Testemunhar a um mundo que vai tapar os ouvidos, não vai nos ouvir e vai nos odiar por causa da mensagem. Nos deu uma grande tarefa de anunciar o evangelho a todas as nações, nações hostis. Há pessoas que vão nos perseguir, nos odiar e nos matar. E ele, terminando o livro com essa grande tarefa, ele não quer que nós tenhamos a sensação de que estamos sozinhos. Então deixa Jesus aqui conosco. Ele não leva Jesus para o céu. Ele mantém aqui: estou convosco todos os dias. Que nós encerremos o estudo de Mateus com essa figura do Senhor aqui, com seus pés no nosso chão, a sua presença real, palpável aqui entre nós, nos capacitando para o seu trabalho, nos capacitando para a sua tarefa, mesmo em meio de todas as nações, mesmo em meio ao ódio de todas as nações. Vamos orar. Senhor, queremos prosseguir com a tarefa que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus é digno de adoração. O Senhor Jesus é dotado de plena autoridade. E por causa disso nós temos um trabalho, que é proclamar o seu evangelho às pessoas, num mundo que vive se alimentando de mentiras. Temos que propagar a verdade. Num mundo que ama a mentira, temos que falar a verdade. Mas, ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor Jesus não é somente adorável e não é somente dotado de autoridade, mas também está conosco. E louvamos o seu nome porque Mateus, no seu silêncio, ao silenciar acerca da ascensão, mantém essa figura viva na nossa mente. O Senhor está aqui. O Senhor está conosco. O Senhor não nos deixou, nem nos deixará. E estará conosco todos os dias, até o fim. Isso nos serve de consolo. Muitas vezes ficamos cansados. Muitas vezes ficamos com medo. Muitas vezes desanimamos. Muitas vezes a vida nos traz golpes tão terríveis. E nós nos prostramos. Ó Deus, como é difícil caminhar aqui, neste vale sombrio. Mas como é doce a lembrança de que o Senhor está conosco. Está conosco não somente nos amparando nas nossas necessidades, não somente como um conselheiro que nos consola, nos conforta e nos dá forças, não somente como alguém que vela ao lado do nosso leito, ao lado do nosso leito de casa, ou ao lado do nosso leito de hospital, mas além disso, além de ser esse conselheiro, esse bom pastor, esse médico, esse amigo, esse consolador, Ele é também aquele que está conosco, nos capacitando e nos dando forças, para que mesmo nesse mundo hostil sejamos testemunhas dEle e anunciemos a verdade que Ele nos ensinou a todos os povos. Obrigado por isso, por sabermos que nunca estaremos sós, até a consumação dos séculos. Agradecemos por isso e agradecemos pelo estudo desse maravilhoso Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.